Olá, meus amigos e minhas amigas. Aqui quem fala com vocês é Douglas Fabiano do canal A Vida Como Ela É, Conselhos e Reflexões. Bom, pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar abordando o seguinte tema: Superman bissexual. Antes de eu estar aprofundando sobre esse assunto, gostaria de pedir para vocês que se inscrevam no canal, que vocês curtam o vídeo, compartilhem o vídeo, deixem seus comentários e também acompanhem o nosso trabalho em outras redes sociais. Os links estão abaixo na descrição. Bom, pessoal, para me estar ilustrando bem aí o tema que vai ser abordado, eu vou deixar agora uma imagem para vocês e logo eu volto com os comentários. Bom, pessoal, conforme vocês podem ver aí na imagem, aparece um rapaz com a roupa do Superman, né, beijando um outro rapaz. Esse tema, esse assunto repercutiu muito aí no Brasil e eu creio aí no mundo todo, então a gente vai estar falando e refletindo sobre ele e eu vou estar passando aí o meu conselho para vocês. Bom, primeiramente a DC Comics anunciou recentemente que ela vai estar fazendo um novo quadrinho do filho do Super-Homem. Então essa imagem que vocês viram aí, nada mais é do que o filho do Superman, do Clark Kent, né? Então ele aparece aí dando um beijo no outro rapaz. Então a DC Comics falou o seguinte, que ela vai estar lançando esse quadrinho, e nesse quadrinho ela vai estar explorando aí essa parte da sexualidade dele, onde mostra que ele tem esse lado bissexual. Bom, a minha opinião, vou começar falando primeiro aí da decisão da empresa aí de estar lançando esse quadrinho abordando esse tema aí de sexualidade, né, do filho do Superman. Na minha modesta opinião, eu como produtor ou diretor de uma grande franquia de rede de desenhos, eu não vejo problemas em estar inserindo esse tipo de contexto, esse tipo de informação nas histórias. Só que eu não acho o ideal estar abordando isso num quadrinho. E eu vou falar por quê. Hoje, a maioria das pessoas, creio que 80%, que assistem quadrinhos são crianças, jovens ali de 4, 5, até 10, 15 anos, ali até adolescente. Eu, no meu caso, até 10, 12 anos, eu via muito quadrinho, eu gostava muito de ler. Até porque o quadrinho, ele te ajuda muito na leitura. Então eu tinha quadrinhos do Zé Carioca, da Turma da Mônica, do Tio Patinhas, Motoqueiro Fantasma, do Batman. E era muito legal estar lendo ali aquelas histórias para você aprender a ler. Então, o principal público do quadrinho é esse, é a criança, é o jovem ali, até o adolescente. Não que adultos não vejam, com certeza tem muitos adultos aí que gostam e até colecionam quadrinhos de super-heróis e etc. Só que eu acho que para uma criança, eu acho assim desnecessário a gente já estar abordando esse tema em um quadrinho. Porque eu entendo que o principal foco do quadrinho é desenvolver a leitura e desenvolver ali o interesse ali naquela história do personagem como herói e não aprofundando na vida particular do personagem do herói. Eu creio que se essas grandes empresas cada dia mais quiserem trazer esse tema, eu acho que seria um tema para ser inserido num filme, um tema para ser inserido numa série, porque quando você assiste um filme, quando você assiste uma série, ali é contada uma toda a história, e não necessariamente aquela história precisa ser só ali da parte heróica do personagem. Ela pode ser sim aprofundada na parte pessoal do personagem, desde quando ele começou, da parte de infância, de adolescência, adulto, como ele se tornou herói, o porquê ele se tornou herói, as pessoas que ele se envolvem. Então, se vocês forem ver em muitos filmes abordam beijos, abraços, carinhos entre os personagens, né? E isso é muito normal. E tá inserindo o contexto hétero, homossexual ou bissexual que seja, nesses filmes, nessas séries, eu não vejo problema. Já no quadrinho, eu acho totalmente desnecessário, porque o público que vai ser abordado principalmente ali é criança, e eu acho que para criança ali não faz tanta diferença no começo da vida dela conhecer essa parte, esse lado do herói. Eu acho importante ela conhecer o contexto do herói mesmo ali,
o porquê ele é herói, o quão bom, o quanto é interessante a criança visualizar, né, o papel de um herói, às vezes ali naquele quadrinho um papel de vilão, né, onde ele consegue a criança diferenciar o pai e a mãe, ensinar a diferença do bem, do mal. Então isso é muito importante e principalmente desenvolver a leitura. Então, encerrando essa primeira parte do que eu analiso pelo lado da empresa, eu acho que a empresa não acho desnecessário você abordar esse tema num quadrinho. Eu acho totalmente comum se esse tema for abordado num filme ou numa série, onde você tem muito mais espaço para criar esse contexto. Então, agora mudando um pouco o tema, né? Eu já falei um pouco o que eu penso da empresa lançar um quadrinho aí de um super-herói bissexual e entrando agora mais no nosso dia a dia, no nosso cotidiano e fazendo uma reflexão. Primeiramente, você como pai e mãe, eu creio que você não deva mais se assustar ou se impressionar com esse tipo de assunto. Por quê, Douglas? Porque você como adulto que já é, sua vida já formada, dependente se você teve filho aos 18, aos 20, aos 30 anos, você sabe muito bem que esse tipo de assunto ele já está cada vez mais inserido na nossa sociedade. E por que ele está? Se a gente for parar para pensar, vamos pegar dos anos 90 para trás, né, ali década de 80, de 70. Já existiam pessoas bissexuais e homossexuais? Sim. Só o que acontecia? Naquela época essas pessoas estavam um pouco escondidas ainda, né? Elas não revelavam a sua opção sexual, então elas tinham esses relacionamentos mais às escondidas. A partir da década de 90, com o surgimento da internet, e a partir dos anos 2000, com o surgimento das redes sociais, acabou se tornando mais comum vocês verem pessoas se relacionando de forma homoafetivas. Tornou-se mais comum você ver um casal homossexual numa praça, num supermercado, numa festa, numa confraternização. Então você começou a ver num ônibus, em qualquer lugar que seja, nas ruas, você começou a ver mais isso. Mas por que você começou a ver mais? Porque através da internet as pessoas começaram a se expor mais, as pessoas começaram a se abrir e elas começaram a contar para o mundo, vamos dizer assim, quem elas são, qual era a orientação sexual delas, qual era a religião delas. E cada vez mais a mídia, as TVs, os jornais, as novelas, os filmes começaram a abordar. À medida que essas pessoas foram aparecendo mais, à medida que essas pessoas de orientações sexuais diferentes das padrões, né, de antigamente que a gente achava que o heterossexual era o padrão, à medida mais que o homossexual começou a ficar mais em evidência, a mídia começou a abordar cada vez mais esse tema. E o que eu penso? Tem pessoas que vão dar opiniões, que vão dar conselhos, que elas são muito radicais, que elas são muito extremas e elas chegam a ser preconceituosas. Então isso gera uma comoção tanto positiva e tanto negativa. Então um assunto comum que deveria ser tratado de uma forma comum acaba se tornando uma grande repercussão. Porque hoje, nos tempos que a gente está, já se tornou normal a gente ver casais homossexuais, a gente vê pessoas que se declaram bissexuais. Então a gente não precisa ficar mais impressionado com isso. Agora você que é pai, que é mãe, Douglas, o que eu penso aí sobre você deixar ou não seu filho assistir um filme, uma série ou até mesmo ler um gibi que tenha conteúdo aí de orientação sexual, né? Eu acho que isso depende de você, pai e mãe. Unicamente você, exclusivamente o casal, ou se você cria seu filho sozinho, você deve definir o que o seu filho vai ver, o que seu filho vai assistir, ou que você vai orientar o seu filho nesse sentido. Mas pense o seguinte, que você, independente da orientação sexual sua, você tem que ensinar o seu filho a respeitar. Vamos pegar esse grande conselho do vídeo, né? Antes de eu definir se eu vou liberar para que meu filho veja um quadrinho do super-homem bissexual, ou assista uma série do super-homem bissexual, ou veja um filme, uma novela que tenha ali um beijo, ou que tenha declarações de amor de pessoas do mesmo sexo, você tem que ensinar o seu filho e a sua filha a respeitar. Porque para mim, o respeito é a base de tudo. Quando você, pai e mãe, ensina ao seu filho a respeitar as pessoas, independente da sua orientação sexual, independente da sua religião ou independente da sua raça,
O seu filho, ele vai te respeitar, ele vai respeitar os avós, ele vai respeitar o coleguinha de classe, ele vai saber respeitar o professor. E à medida que ele for crescendo, que ele for conhecendo e tendo mais maturidade, ele vai saber que as pessoas são o quê? Diferentes. E que pessoas diferentes pensam diferentes. Ele vai poder formar a sua opinião, mas principalmente ele vai saber respeitar a opinião do outro. E olha o tanto que isso é importante, esse ensinamento. Por isso que eu falo que o respeito, ele é a base de tudo. E juntamente com o respeito, o amor. Então a gente tem que ensinar os nossos filhos a respeitar e a amar as pessoas, independente da sua orientação sexual, da sua religião ou da sua raça. Então isso é muito importante. E aí, depois disso, você ensinando o respeito e o amor para o seu filho, você vai estar pronto e moldado ele para a sociedade, para ele conviver em sociedade. Porque aí jamais você vai ver o seu filho ou a sua filha se envolvido em polêmicas. Jamais você vai pegar o seu filho ou sua filha com opiniões preconceituosas, com brincadeiras preconceituosas, brincadeiras de mau gosto, né? E jamais você vai ver o seu filho ou sua filha agredindo uma pessoa só porque ela pensa ou age diferente dela. Então você jamais vai querer ver seu filho, tanto uma criança, tanto um adolescente ou até mesmo um adulto, se envolvido em polêmicas de preconceito ou agredindo pessoas por preconceito. Não. A gente tem que ensinar aos nossos filhos a respeitar, a amar. E você tem muitas coisas para ensinar aos seus filhos. Você tem como ensinar o respeito, o amor, uma profissão. Você pode colocar ele numa aula de música, numa aula de futebol, numa aula de karatê, numa aula de natação. E não necessariamente você precisa ensinar a sexualidade como o primeiro tema da criança. Você pode ensinar todas essas coisas. E aí depois você define em que momento você vai abordar esse assunto da sexualidade e se você vai permitir que o seu filho veja filmes, séries ou quadrinhos que abordam esse tema. Então, pessoal, não é o presidente, não é o governador, não é o Douglas, não é o vizinho, não é o amigo de trabalho, não é uma pessoa aleatória que vai definir para você e vai te julgar o que é certo ou errado para o seu filho. Você, casal, ou você que cria seu filho sozinho ou sozinha, vocês vão definir o que é melhor para ele. Mas pense sempre que ao definir o que é melhor para ele, o respeito e o amor tem que estar acima de tudo. Se você vai orientar ele a se envolver com pessoas do sexo oposto ou do mesmo sexo, é uma coisa que tem que ficar entre você e os seus filhos. Você não precisa expor isso para todo mundo. Você define. Mas se você orientar ele a se envolver com pessoas do mesmo sexo ou do sexo oposto, mas ele tendo respeito e amor, jamais ele vai se tornar uma pessoa preconceituosa, jamais ele vai se tornar uma pessoa agressiva. Então vocês pais, vocês têm que estar preparados, porque esse tema, ele cada vez faz mais parte do cotidiano. Mas ninguém deve julgar a forma que você cria seus filhos. E a forma que você cria seus filhos, você tem que criar ali, com eles. Mas sempre, lembrando-se desse grande conselho desse vídeo. Crie seus filhos ensinando para eles o respeito e o amor. E aí você vai ensinando passo a passo o que você acha importante ser inserido ali na vida dele. Obviamente, em algum momento, você vai ter que inserir esse debate, esse tema da sexualidade. Mas se você já ensinou ele a respeitar, se você já ensinou ele a amar, o seu filho ele vai entender que as pessoas não devem ser julgadas pela orientação sexual, ou pela religião, ou pela cor. As pessoas são pessoas e são iguais perante a Deus e são iguais perante a todos. Por mais que a sociedade coloque preconceitos ou rótulos negativos, você ensinando seu filho, aconselhando ele a esses conceitos básicos da vida, você vai ter certeza que você vai estar colocando para o mundo um grande homem, uma grande mulher, que tem pensamentos, que tem opiniões sensatas e opiniões totalmente coerentes ali no dia a dia
Independente seja no trabalho, seja na escola, seja num relacionamento, seja numa festa, ali numa roda de amigos, ele sempre vai dar opiniões coerentes e sensatas, porque ele sabe que o respeito e o amor está acima de tudo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que vocês tenham curtido o debate sobre esse tema e fiquem de olho no canal nos próximos conteúdos que a gente vai estar postando aí ao longo das semanas. Lembrando sempre, vídeos segundas, quartas e sextas. Um forte abraço a todos.